Bem, cara, hoje a gente vai falar de O Iluminado. Amém! Grande! Nossa, filmaço! Nossa, eu gosto muito desse filme, cara. Filmaço, cara, filme sensacional, cara. Assim, foi a primeira vez que eu vi, cara, você já parece que é a 15ª vez que Cara, você é a terceira, porque a primeira eu vi quando eu tinha 15 anos, eu era burro, não entendi o filme. Aí depois eu vi com 20 anos, achei cinema. Aí eu assisti de novo há uns meses atrás e achei absolute cinema. Cinema. Bem, nossa, esse filme é sensacional. Filme dirigido pelo Stanley Kubrick, né? Que dirigiu Laranja Mecânica, né? Que dirigiu, por exemplo, De Olhos Bem Fechados. Baita diretor. Baita diretor. Mas a gente vai falar ainda mais nesse vídeo, então bora? Bora, partiu. Bem, cara, o Iluminado ele teve um orçamento de 20 milhões de doletas, né? O que pra época, assim, era um valor considerável, mas também não era nem tanto, assim. Não era uma grande produção, assim, sabe? Apesar dos atores, eles hoje serem mais consolidados, né? Especialmente o Jack Nixon, na época eles não eram tanto, assim. Na época era meio que era troco de pinga, né? É, mas esse foi o filme que deixou o Jack Nixon como o cara foda, o cara Clássico, promissor. clássico. É do caralho. Será que o homem é tão macho assim? O cara é foda, patroa. 20 milhões de dólares e conseguiu arrecadar 40 milhões de dólares na sua exibição original. Só que depois, ao longo do tempo e tudo mais, arrecadou 135 milhões. Caracas. Porra. Caralho. E sabe o que é engraçado nesse filme? Que o Stephen King, o criador que fez o livro, não gostou do filme. Não gostou, cara. Mas o Stephen King é um cara que você deve considerar as opiniões? Não. Porque o cara é um drogado. Ele mal sabe escrever livro, imagina. Eu tenho certeza que ele não lembra nem metade dos livros que fez. Ou ele tava na cocaína ou ele tava na maconha. Então, assim, complicado. Complicado. Isso daí, né? Complicado isso daí. Mas, ó, partindo pra história do filme, ele começa com o Jack Dorsey e ele tá indo a caminho de Overlook Hotel. Ó, inglês bonito. Que isso? Nossa, bilíngue. Que é isso? Aí ele tá indo se candidatar ao emprego de zelador de inverno. Só que ele vai explicando que ele quer esse emprego mais pra poder se concentrar em seu livro que ele Sim. tá escrevendo. Mas antes disso, o próprio dono do hotel já disse que o hotel em si é um lugar meio perigoso, vamos dizer assim. Não perigoso, mas que já aconteceu coisas macabras lá. Sim. Como, por exemplo, o zelador antigo acabou tendo um surto psicótico e acabou matando a sua família inteira. E mesmo sabendo de toda essa merda, o Jack ainda aceita, Ele né? ainda aceita. Foda-se, você tem que escrever meu livro. Célio Thanos é implacável. Pá. Mas antes da gente acompanhar o Jack se acomodando no hotel, a gente acompanha o Danny, que é o filho dele. E a gente vê que ele tem um dom chamado Iluminado, que permite ele ter umas visões e poder ver umas coisas sobrenaturais. Telepatia. Vem a mim, meus X-Men. Aí quando a família dele chega ao hotel, eles conhecem o cozinheiro, Dick Halloran. E aqui, Sim. eu não sei se vocês já viram o nosso vídeo do It. O Dick Halloran é mencionado até na saga do It nos livros, não Isso. só na série. Isso eu acho bem legal, porque aprofunda mais o personagem. Então o Dick percebe que o Danny tem o mesmo dom que ele e explica melhor que como é essa coisa de ser o Iluminado. Também acaba avisando que o hotel acaba tendo um quarto que é o 237, que Isso. é o quarto capiroto, pelo que a gente Exato. acaba entendendo. Não, é um quarto assim que só tem bicho ruim, Só só bicho tem visão assim. O que eu achei interessante foi justamente as tomadas do Stanley Kubrick, né? Porque assim, ele sempre coloca a tomada assim num local que você não imagina. Tem até uma cena assim do garotinho andandinho, né? Sim! Assim, que isso ficou icônico Nossa, demais. ficou demais que ele se depara com as gêmeas. Exato. É, Nossa. massa. Sim, sim. Vem brincar com a gente, Danny. Depois de tudo isso, a família fica sozinha no hotel. No começo, tudo parece bem tranquilo, mas com o tempo, o Danny começa a ter visões cada vez mais perturbadoras. Como a gente acabou de falar, as gêmeas no corredor. Exato. Além de outras cenas violentas, como também o elevador cheio de sangue. Sim. Cara, essas partes das visões dele é muito legal. Até pra época, tipo assim, não envelheceu mal. Não envelheceu E mal. é um clássico, né? Sim. Essas cenas todas. Pelo que eu pesquisei, é tudo efeito prático. Ô, cara. saudade do efeito Ô, prático, hein? saudade. Época que não tinha CGI. Porra. Época que não tinha, entendeu? Sabe? Não tinha computador direito, entendeu? Nossa. Aí, enquanto isso, o Jack tenta escrever, mas com o tempo ele não acaba tendo nenhuma criatividade e fica irritado e todo frustrado. Ele acaba se isolando.
com o tempo, ele vai mudando aquela personalidade. Porque, pelo que a gente aparece no começo, ele parece ser aquele cara legal e tudo Sim. mais. Mas com essa toda a frustração que ele tem, ele acaba descontando a raiva na família. Exato. Começa a ficar todo ranzinza. Aí, tem um momento do filme que o Danny, ele acaba entrando no quarto 237. Sim. E, cara, ele sai arranhado, assim, todo traumatizado, dando a entender que viu alguma coisa estranha. Aí, nisso, o Jack, ele vai olhar o que aconteceu. Aí tem uma cena que ele vê uma mulher, assim, pelada, ele, Meu caralho, Deus, aí ele vai lá abraçar, rapaz. começa a beijar. Só que aí quando ele vê, a mulher se deforma toda, Vira um cadáver. vira uma velha toda necrosada. E nisso, mano, as visões de Jack só vai piorando. Ele começa a ter alucinação, por exemplo, com um bartender que não era pra estar lá. Sim. E o bar que tava completamente vazio começa a encher de gente. Sim. Tanto que tem uma cena que ele vai entrar no banheiro lá desse bar e ele se depara com o zelador. O antigo. E zelador. aí quando ele vai conversando com o zelador e o zelador fala o nome dele, ele vê que esse zelador era o zelador antigo que matou a própria família. Sim. Então a gente acaba vendo que o Jack começa a ter alucinações. Alucinações não, ele começa a ver espíritos que já morreram naquele hotel. Não, o que eu achei interessante é que, tipo assim, você vai percebendo que não é exatamente o Jack, mas sim o hotel meio que tá mudando um ele. pouco a cabeça dele. Meio que o hotel, ele sempre tem esse efeito nas pessoas. O zelador, que ele acaba de encontrar, meio que foi o primeiro dentro da história. E o Jack, ele é, digamos, o segundo, né? E mais pra frente vai ter um plot twist interessante. Sim, sim. Enquanto isso, o Andy começa a perceber que Jack não tá bem. Só que ela acaba vendo que ele escreveu livro nenhum. Que ele só acabou repetindo um monte de frases lá onde ele tava escrevendo. Sim. Depois disso, o Jack, ele começa a enlouquecer totalmente. Coringou geral. Coringou geral. Aí tem aquela cena da escada, né, que ele tá atrás dele e fala: eu não quero te fazer mal. Eu quero te matar. Eu não vou machucar você. Não me deixou terminar a frase. Eu disse que não vou machucar você. Só vou esfacelar seus miolos. Vou esfacelar a porra do seu cérebro. Inclusive, o zelador, né, meio que ele influencia um pouco o Jack, né? O zelador, ele fala assim, acho melhor você limpar as coisas, né? Sempre dando a entender, né, pro Jack repetir o que o zelador fez. Sim, cara. Aí a gente acaba vendo a perseguição do Jack contra a família dele. Ele pega o machado Nossa! e a gente tem a cena icônica dele quebrando a porta do banheiro e só falando: Here's Johnny! Here's Johnny. Isso aí, cara, foi um marco. E até hoje isso aí é usado e lembrado. Um clássico. Um clássico do cinema. Um clássico. Nisso, o Danny acaba usando os poderes deles pra poder contatar o Halloran. Isso. Falando que eles estão em perigo. Então o Halloran faz de tudo pra ir até o hotel pra salvar eles. Isso. Aí depois, infelizmente... Quando ele chega no hotel, cara, o Jack tava esperando ele escondidinho, vai lá e mete uma machadada na barriga dele. Isso, eu não vou mentir, tipo, é legal pro filme? É legal, mas no livro isso não acontece. Na verdade, quem salva a família foi o Halloran. Ele não morre. Aqui já foi diferente, o Halloran vai lá tentar ajudar e acaba morrendo. Mas vou te falar, a edição perfeita, cara. Pra, tipo assim, dar aquela atmosfera de sem esperança. Entendeu? Eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante. Fugiu do clichê. Fugiu do clichê. O Danny, então, ele consegue fugir por um labirinto. E nisso, o Jack vai atrás dele. Lá, o Danny consegue despistar o pai dele e começa a fazer estilo Sherlock Holmes ali. Ele 300 QI. Ele começa a andar e apagar as próprias pegadas, assim. Exato. Aí, nisso, ele consegue meio que fazer o Jack se perder no meio do labirinto. E o Nossa. Danny, como ele já conhecia o labirinto antes porque ele ficava brincando lá, Sim. ele conseguiu sair. Aí, nisso, o Jack ficou preso lá e acaba morrendo congelado. Ou, mas vou te falar, coisa de gênio. Não, o Danny aqui foi 300 QI. Não, que coisa isso, de cara? gênio. Não, mas tipo assim, é coisa de gênio, mas assim, não é aquele gênio forçado, né? Porque desde o início você sabe que ele tem algum dom aqui e ali, entendeu? A Wendy e o Danny conseguem escapar do hotel. E no final vemos uma foto antiga do hotel, onde Jack aparece em uma festa dos anos 20,
como se ele sempre tivesse feito parte daquele Sim. lugar. E também dando a entender de que ele não foi o primeiro, o zelador também não foi o primeiro. Que são várias pessoas que já passaram por aquilo. Ou seja, o hotel ele pega a pessoa, suga a pessoa e faz ela enlouquecer sempre. Que filme! Ô, esse filme aqui, eu vou falar a real, eu gosto muito dele. Eu acho ele um clássico. Eu também. Ele é de que ano mesmo? Ele é de 1983. Cara, é um filme que vale muito a pena assistir. Comparado com filmes de terror hoje em dia, mano, dá de lavada. Ainda mais que, eu não vou mentir, não tô falando que as atuações são ruins. Mas, tipo assim, às vezes você pode achar, às vezes, um exagero ali e tudo mais. Mas mesmo assim, combina. Especialmente Eu gosto. da esposa. Acho que você pode achar um pouco exagerado da esposa. É, mas- aquela. Ela ficou umas cenas lá de choro, que, cara. Não, até mesmo na cena icônica você fala, tá exagerando demais, né, minha filha? Você tá. Enfim, filmaço. Cara, eu não consigo achar muita coisa ruim desse filme. Não, nem eu. Porque, tipo assim, a coisa que às vezes eu falo, às vezes um corte ali, Isso. talvez ficou muita cena, uma cena ali, por exemplo, eu não sei se você lembra da cena no começo, que é ele fazendo a entrevista pra vaga. Demora. É demorada essa entrevista, às vezes podia ter encurtado mais. É umas coisas meio sem ritmo, tipo assim, eu tenho muita tomada que, por exemplo, acho que é a esposa indo em direção a ele escrevendo, né? Que a cena inteira, ela vindo devagarinho e tal, aí você fala, meu Deus, corta. Corta, é isso, às vezes você fala, meu Deus, corta. Mas mesmo assim, cara, filme sensacional. Sensacional. Filme sensacional, impecável. Impecável. Cara, minha nota pra esse filme é uma nota 8. Eu gosto muito Sei. desse filme. De verdade E no mesmo. seu coração? No coração? No seu coração. Ah, cara, eu até aumento, se pá. Acho Então, que eu dou 9. 9. Eu gosto. então, cara, eu também gosto bastante. Então, assim, eu, apesar desses probleminhas, cara, a gente viu tanto filme ruim ao longo desse tempo, assim, cara, que no meu coração eu dou 10, cara. Caralho. Eu nunca dou 10, assim, cara, mas no meu coração eu dou 10, cara. Dou 10, Caralho. porque o Stanley Kubrick, ele é muito bom, cara. O Stanley Kubrick, ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Tipo assim, porque ele realmente, ele pegou o produto do Stephen King e melhorou. Resumindo, rapaziada, podem assistir o filme, é seguro. Filmaço. É bom. Clássico. Um clássico do cinema. Um clássico. E é isso. E é isso. Bem, se você gostou, se inscreva, Dá uma curtida, compartilha e comenta. bora que bora, Diogo. Bora. Bora. Obrigado.